Não, não, pera, eu não te abandonei. Dei uma enrolada aí no cronograma, não me atentei que ontem já era segunda-feira, já era para ter saído os 2 capítulos das nossas duas disciplinas de avaliação nutricional e gestão de UPR. Porém, contudo, entretanto, não consegui. Me enrolei toda e não fiz, não botei para rodar, mas já estou aqui. Estou super animada para o nosso terceiro capítulo. E que disciplina maravilhosa é essa! A gente vai aprender bastante coisa, tem muito assunto para conversar sobre isso aqui. Então vamos lá. Terceiro capítulo da disciplina de avaliação nutricional da faculdade, um resumo através do livro da Universidade Unicesumar, um curso híbrido de nutrição. Antes de eu começar, antes de você se deliciar aí com esse resumo incrível, que tal você deixar o seu gostei e seguir aí, eu não sei como é que fala aqui no YouTube, não é like também, é dar o gostei e seguir o canal. É isso aí. Vamos lá. Então, o terceiro capítulo, avaliação de exames laboratoriais na nutrição. A gente começa aí. É, eu fiz um resumo, o PDF está um resumo grande, mas eu não vou ler tudo, porque tem partes que realmente, você dando uma lida, você vai. É uma coisa mais intuitiva. A gente vive um pouco disso. Então, eu deixei no PDF para que você possa ler, sim, uma vez, mas eu não vou ler tudo para que não fique tão comprido quanto os outros, né? Esse primeiro aqui eu achei muito incrível, olha. A prática de nutrição clínica exige uma detalhada avaliação do estado nutricional de um paciente, incluindo a correta solicitação e interpretação de exames laboratoriais. Dessa forma, é possível garantir um cuidado nutricional eficaz, uma intervenção individual, um adequado diagnóstico e um acompanhamento nutricional, tendo em vista que os exames precisam ser usados apenas para acompanhamento e não para diagnóstico. É de suma importância que você saiba interpretá-los. Então, é uma matéria realmente que vai valer a pena a gente saber, né? Então, ele fala aqui como que deve ser, acho que todo mundo aqui já teve um pedido, já sabe como que faz, né? Mas deixei aqui, caso você tenha mais alguma dúvida, e para ler é legal. Por lei, o nutricionista está apto a solicitar exames laboratoriais e, via de regra, com cobertura de pagamento pelos planos de saúde. Isso é uma grande discussão, tanto é que a professora que criou aí o livro, ela fez um emaranhado de leis e falando, né, a área de nutrição clínica é definida como atividade complementar e a exposição da solicitação de exames laboratoriais necessários à avaliação nutricional, à prescrição dietética e à avaliação nutricional dos pacientes. Também ela cita de algumas leis que falam sobre isso, fala do CRN8, CRN6, que estão batalhando aí para que sejam aceitos pelos planos de saúde os pedidos laboratoriais dos nutricionistas. Vou falar para vocês que o meu plano de saúde não aceita, então toda vez que eu tenho pedidos de exames laboratoriais feito pela minha nutricionista, eu tenho que solicitar que um médico peça para mim, um médico que entenda sobre isso, né? Porque nem todo médico vai solicitar uma coisa que ele não sabe para que serve. E mas já teve caso de que aceitou. Então, realmente, é uma discussão muito grande e vale a pena a gente dar uma lida aí para conhecer. E aqui ele fala, ó, em contrapartida, o Conselho Regional de Nutrição da Sexta Região, CRN6, relata que a publicação Lei 11.934, de 4 de maio de 2021, estabelece a obrigatoriedade da aceitação, por parte dos planos de saúde, da prescrição de exames laboratoriais por nutricionistas. O pedido de exames laboratoriais é importante para embasar a avaliação nutricional e o acompanhamento do paciente. Mas também sabemos de que nós, como nutricionistas, temos que procurar a lei nos basear e os pacientes também, né? Sempre ter em mente, o diagnóstico deve ser feito pelo médico, o nosso trabalho é apenas avaliar os exames aliados ao diagnóstico nutricional. A partir das legislações sobre o tema, segue uma lista de exames que você poderá solicitar. Então, avaliação nutricional, hemograma completo, proteínas totais, ligador de retinol, índice de creatina, altura e anemia, ferro,
transferina, ferritina, capacidade total de ligação de ferro, doenças cardiovasculares, triglicerídeo, colesterol total, HDL, LDL, VDL. A poliproteína A e a poliproteína B. Tireoide, TSH, T4 total e livre, T3, globulina ligadora de tiroxina, TGB. TGB, isso. Doenças endócrinas, glicemia, teste oral de tolerância à glicose, insulina, peptídeo C, hemoglobina glicada. Doenças renais, gasometria, ureia, creatina, sódio, cálcio, potássio sérico, fósforo sérico, magnésio sérico, ácido úrico, citrato, proteína, filtração glomerular. Doenças hepáticas, alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, gama-GT e bilirrubina. Cirurgia bariátrica e desordem, ácido fólico, ácido total, ácido iônico, ferro, zinco, sódio, fósforo, selênio, cloro e vitaminas B12, A, C, E, K, B6, B2, B3. Outros exames. Basicamente, nós como nutricionistas, né, nós como futuros nutricionistas, nós vamos poder solicitar exames de sangue, desde que não sejam exames de imagem. Como o nosso papel é apenas para diagnóstico nutricional, né? Então, apenas para o diagnóstico nutricional, a de imagem não tem muita função para a gente não vai diagnosticar nada. Comecei a deixar aqui os QR Codes, caso alguém queira, né, futuramente ouvir. Isso aqui é do podcast da unidade. Eu particularmente dispenso, mas quem quiser. Normalmente, a amostra avaliada reflete o conteúdo corporal total de nutrientes que será avaliado. A seguir, conheceremos as amostras mais comuns para análise dos nutrientes, de acordo com blá, blá, blá. Sangue total contém glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaqueta. De soro corresponde a um líquido com remoção do coágulo e das células sanguíneas. Plasma, líquido composto por água, proteínas sanguíneas, eletrolitos, líticos e fatores de coagulação. Célula sanguínea visa medir o conteúdo celular e de algum composto. Eritrócitos visa identificar os glóbulos vermelhos. Leucócitos visa identificar os glóbulos brancos e as funções de leucócitos. Mancha de sangue, composto pelo sangue total e seco coletado a partir da perfusão do dedo ou do calcanhar. Urina visa observar os metabolitos secretados e fezes, importante na análise nutricional quando os nutrientes não são absorvidos e estão presentes no material fecal. Enquanto eu vou ver aqui só se eu estou gravando, aproveita aí, já dá o seu curtir. Ah, tá aqui. Fiquei em dúvida agora. Já dá o seu curtir, já deixa o seu comentário, que eu gosto de saber o que vocês estão achando aí. Vamos lá, então a gente começa falando de alguns exames e o hemograma, o mais pedido dos nossos exames, né? O sangue periférico é formado por diferentes tipos celulares que são compostos pelos glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos, plaquetas ou trombócitos. Logo, a partir do hemograma e do coagulograma, é possível analisar todas as linhagens celulares citadas, tanto em número quanto em funcionalidade. Então, inserido no hemograma encontra-se contagem das hemácias. Lembrando que as hemácias são os glóbulos brancos ou os eritrócitos, e eles têm a função aí da oxigenação do sangue, dos tecidos. Dosagem de hemoglobina. Lembrando, a hemoglobina é a proteína presente nas hemácias e ela transporta o oxigênio dos tecidos. Determinação do hematócritos. Então, os hematócritos vai ser o volume das células vermelhas. Índices de E aí, vai mostrando aqui. Ai, meu Deus, peraí. Coagulograma. Compreende os exames de tempo de sangramento, coagulação, de protombina, tromboplastina parcial e contagem de plaquetas. Eritrograma. O responsável por avaliar o eritrônio. Ou seja, envolve de 25 a 30 trilhões de eritrócitos circulantes e até os tecidos eritroblásticos da medula óssea. Qual é a função do eritrônio?
Ele é responsável pelo transporte de oxigênio do pulmão para os tecidos a partir do conteúdo hemoglobínico de massa eritroide. Logo, caso ocorra uma patologia, ela será essencialmente quantitativa. Se, porventura, um eritrônio trabalhar de maneira insuficiente, acarretará em uma anemia a partir da diminuição da hemoglobina sanguínea, o que, por muitas vezes, pode vir acompanhada por uma baixa contagem de eritrócitos. Portanto, o eritrograma pode ser útil para quantificar e ajudar no diagnóstico de quadros de anemia e poliglobulinas, alteração na parte circular do eritrônio. O hemograma é conhecido como a semiologia das células de sangue, ou seja, é o primeiro passo que muitos profissionais de saúde utilizam para examinar um paciente, fazendo parte de praticamente todas as revisões de saúde. O hemograma se faz parte em diversas patologias. Então, através do hemograma, a gente consegue dar início a algumas, triagens para patologia. Então, auxilia no diagnóstico de doenças infecciosas, emergências médicas, coisas que a gente não pode fazer, diagnóstico de doenças, mas a gente pode solicitar para ver e encaminhar. Se a gente suspeitar de alguma coisa, a gente pode encaminhar para um novo, para um médico, né? A cor vermelha do nosso sangue é proveniente da hemoglobina. Os glóbulos brancos, por sua vez, são conhecidos como leucócitos e têm como função a proteção do organismo contra diversas patologias. Os leucócitos são subdivididos em duas classes, os granulócitos, neutrófilos, basófilos e eosinófilos. E aí, galera, quem lembra de imunologia, levanta a mão. E o agranulócitos, que é os linfócitos e os monócitos. Todos são fundamentais para o nosso sistema imune. Alô, imunologia! 14 está chegando para saber nossas notas. Por fim, as plaquetas podem ser consideradas fragmentos do citoplasma, que é o responsável pelo bloqueio de diversas lesões em vasos sanguíneos. Elas atuam no bloqueio da formação de coágulos do sangue. Aqui ele fala mais uma vez, né, quais são os detalhamentos que a gente pode encontrar no hemograma. Aqui ele tem um pequeno resuminho. Alguns componentes do hemograma significam deles. Glóbulos vermelhos apresentam-se menor em pacientes com hemorragias, hemólise, aberrações genéticas, falência da medula óssea ou doença renal. E naquelas que estão fazendo uso de determinados medicamentos. Hemoglobina. Apresenta-se menor em pacientes com hemorragia, hemólise, aberrações genéticas, falência de medula óssea ou doenças renal, e naqueles que estão fazendo uso de determinados medicamentos. VCM apresenta-se reduzido na presença de deficiência de ferro, traço talassêmico, insuficiência renal, crônica e anemia, apresenta-se elevado na presença de deficiência de vitamina B12 e defeitos na síntese do DNA. CHCM, reduzida nos pacientes com deficiência de ferro e traço traçalêmico, não é sensível a deficiências marginais de nutrientes. Glóbulos brancos elevados, leucocitose nos pacientes com infecção, neoplasia e estresse reduzido. Reduzido, leucopenia nos pacientes com doença pulmonar crônica, doenças autoimunes ou infecções graves e naqueles que estão passando por quimioterapia ou radioterapia. Aqui a gente tem um dos layouts mais recomendados do hemograma, né? Quais são... Gente, perdi o nome. Como vão sair, né? Então, os eritrócitos vai ser milhões por unidade de litro, hemoglobina, gramas por densidade de litro, e assim vai. Esqueci. Gente, passou. Então, os valores de referência já foi estudado diferenciando sexo, idade e cor da pele. O estudo interfere, ainda tem que o estudo interfere com os valores de referência. Por vezes, podem ser influenciados por diversos fatores
esse fato deve ser levado em consideração, incluindo os fatores individuais, populacionais e ecológicos, além da idade, sexo, raça, nível socioeconômico, fatores de risco, estado fisiológico e exposição a agentes externos. Outro aspecto importante que se deve ao fato de que valores de referência utilizados no Brasil serem de outros países. Sendo assim, seguem os valores de referência dos marcadores da série vermelha segundo o sexo, de acordo com o PNS inseridos na tabela. PNS é a Pesquisa Nacional de Saúde. Então, esses aqui são os valores de referência marcada 2019. E esse aqui é o do PSI, não é isso? Globos Vermelhos milhões. Método comparativo, temos os valores da referência para os considerados. Isso são duas tabelas de referências, né? O que é legal da gente pensar nessa parte é o seguinte: os valores de referência eles são só apenas uma referência, mas é claro que a gente tem que cruzar vários resultados para então chegar a algum diagnóstico, algum acompanhamento mais correto. Não adianta você falar que por causa de apenas um marcador, você tem certeza de que aquela pessoa está tendo um estado desnutrido, né? Além disso, como bem falou ali, os valores de referências podem ser de outros lugares, mas a gente tem que ver que tanto é para sexo, ou seja, é o homem ou a mulher, se a cor, a raça, na verdade, desculpa, a raça da pessoa, se ela é branco, parda, negro, indígena, asiático, tudo isso tem interferência, então, na nossa composição corporal. A gente precisa ficar sempre muito atento nessa questão de parâmetros, valores de referência, né? Os parâmetros hematológicos que são mais recomendados na avaliação do estudo nutricional de um paciente são o hematócrito e a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que tem um lento metabolismo. Portanto, a diminuição dela ocorre mais lentamente durante uma depressão proteica. O uso da hemoglobina, mesmo sendo sensível, tem pouco especificidade para a desnutrição. O hematócrito, por sua vez, está voltado à verificação de anemia, visto que o valor dele pode ser reduzido nessas condições. Então, a gente vai sempre correr aí para verificar o hematócrito. Como está o hematócrito? Para a gente, então, começar um detalhamento dos exames, para a gente ver se acontece ali uma anemia, uma desnutrição. Então, os valores da hemoglobina, desnutrição leve, desnutrição moderada e desnutrição grave. E aqui a gente tem os valores do hematócrito, homens e mulheres. Desnutrição leve, desnutrição moderada e desnutrição grave. Podemos utilizar indicadores proteicos viscerais plasmáticos. É importante observar esse parâmetro, uma vez que em situações em que o paciente se encontra em restrição alimentar prolongada ou situações de injúria, pode ocorrer um comprometimento na integridade de alguns sistemas viscerais. Sendo assim, determinados tecidos podem sofrer alterações devido ao acometimento de patologias, como a desnutrição. Desse modo, a dosagem de proteínas sintetizadas por tecidos, como o fígado, é de suma importância, assim como a associação dela a outros parâmetros, visando avaliar o comprometimento dos órgãos e garantir um adequado diagnóstico nutricional. Um dos exames envolto na análise das proteínas viscerais é o das proteínas totais. Nele, há a soma de todas as proteínas presentes no plasma. Dentre as mais importantes, a gente tem albumina, transferina, pré-albumina e proteína transportadora de retinol, sendo de suma importância para marcadores do estado nutricional proteico. Pacientes em desnutrição se encontrará com deficiência. Considerada a comparação dele com outros métodos de avaliação de alteração do estado proteico calórico, a mensuração, é mais precisa, rápida e barata. Agora vamos falar aí da albumina. A albumina é uma proteína, ela é uma das de maior abundância, ela tem meia-vida longa, de 18 a 20 dias, e baixa sensibilidade para avaliação da desnutrição. A função dela reside no transporte e na ligação de inúmeras substâncias,
Ela também é responsável pela manutenção de pressão colodosmótica do plasma, visando a adequada distribuição de água nos componentes corporais. E o que é a pressão colodosmótica? É uma pressão exercida pelas células e proteínas dentro dos vasos. Tem baixa sensibilidade para avaliar a desnutrição aguda, porque possui meia-vida longa de 18 a 20 dias. O uso dela como indicador nutricional pode apresentar algumas limitações, incluindo situações de estresse metabólico, trauma, sepsis, queimaduras, infecções, inflamações, edema, má absorção intestinal, doenças hepáticas, síndrome nefrática, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva, hiperidratação, câncer, eclâmpsia, idosos, carência de zinco. Aqui ele tem um resuminho da albumina. Então, a albumina tem representação de 60% das proteínas séricas totais, mantém a pressão colodosmótica da plasma, que é a pressão dos vasos, das células, tá ali, ó, a pressão exercida pelas células e proteínas dentro dos vasos. Baixa concentração de albumina podem formar um edema. Casos de hipoalbuminemia pode ocorrer por problemas renais, alterações intestinais, desnutrição e inflamações. Valores de albumina não refletem a ingestão atual das proteínas. Transporta os principais componentes do sangue, como hormônios, enzimas, medicamentos, minerais, íons, ácidos graxos, aminoácidos e metabólicos. Valores de referência da albumina sérica. Transferina. A transferina é transportador de ferro sérico no plasma, tem meia-vida curta, mais curta que da albumina, que já é de 18 a 20 dias, né? Não é um índice de avaliação ideal quando a anemia por deficiência de ferro e a desnutrição energética proteica estão presentes. Proteína transportadora do retinol. Quem é o retinol? Vitamina A. Função transportar a vitamina A, retinol, no plasma. Tem meia-vida dela é curta e pode ser mais sensível perante as mudanças nutricionais, se comparada à pré-albumina, a transferina e a albumina. No valor de referência, em situações de estresse metabólico, um trauma, como trauma, sepse, determinadas cirurgias, quadro de queimadura, infecções e inflamações, pode haver a liberação de citocinas, interleucinas e fator de necrose tumoral. O que significa? Eles reorientam a síntese hepática das proteínas plasmáticas, o que, consequentemente, pode acarretar em um aumento da degradação de proteínas musculares, visto a elevada demanda de energia durante o processo inflamatório. Por outro lado, a síntese hepática de algumas proteínas plasmáticas tendem a diminuir durante a resposta inflamatória, como a albumina, a transferina, a pré-albumina e a proteína transportadora de retinol. Desse modo, as proteínas são chamadas de proteínas negativas de fase aguda. O que são as proteínas negativas de fase aguda? São proteínas que tendem a diminuir durante uma resposta inflamatória. Quais são elas? A albumina, a transferina, pré-albumina e a transportadora de retinol. Quem é o retinol? Vitamina A. Contudo, há um aumento de outras proteínas na fase aguda do fígado, como a famosa proteína C reativa. Então, um passo que a gente tem, proteínas que reduzem em processos inflamatórios, nós temos proteínas que aumentam em processos inflamatórios, que nos dá aí o parâmetro. Poxa, se essa aqui está baixa e essa aqui está alta, a gente está acontecendo um processo inflamatório dentro do corpo dessa pessoa. A gente tem uma transferina baixa, uma proteína C reativa alta, a gente pode começar a identificar que tem uma inflamação ocorrendo, uma resposta inflamatória ocorrendo ali. Os valores normais de proteína C reativa devem ser menor que 0,9 e estão relacionados ao grau e à intensidade da resposta metabólica. Quanto maior for a injúria, quanto maior for a injúria que um paciente apresentar, maiores serão os valores apresentados perante a resposta metabólica. Caso o paciente apresente valores elevados de proteína C reativa, ainda mais persistente, é um indicativo de que determinada resposta metabólica está descontrolada, podendo estar relacionada à morbimortalidade do paciente.
Ao final da fase aguda de uma inflamação, os valores retornam ao normal de uma forma espontânea. Portanto, é considerada útil para monitorar reações entre estresse e realizar intervenções nutricionais de forma pontual. Outro exame que nós podemos fazer, como o principal teste imunológico, é a contagem total de linfócitos, CTL, que mede as reservas imunológicas momentâneas. Trata-se de um bom indicativo para a condição dos mecanismos de defesa celular do organismo e é uma maneira indireta de avaliar a capacidade do sistema imune humoral e celular. Como a gente calcula, então, o CTL é a porcentagem de linfócitos vezes os leucócitos dividido por 100. E aqui está os valores de referência. A gente também pode falar sobre balanço nitrogenado. É o grau de equilíbrio nitrogenado a partir de uma boa verificação de eficiência nutricional. Ele não é o indicador do estado nutricional. O uso dele tem boa aplicabilidade para monitorar a ingestão dos pacientes com nutrição parenteral ou sonda enteral, além dos pacientes que recebem suporte nutricional de curta duração. Como realizar o cálculo desse balanço? Aproximadamente 16% da massa proteica é nitrogênio. E pode ocorrer uma perda pelo suor, fezes, somado o nitrogênio não proteico de aproximadamente 4 gramas por dia. Então, a base nitrogenada, a gente vai ter nitrogênio ingerido menos nitrogênio excretado, onde o ingerido seria a proteína da dieta em gramas, dividido por 6,25, e o excretado é a concentração de nitrogênio ureico urinário, grama por dia, mais 4 gramas, fecal mais suor, mais ND não proteico. E esse aqui vai ter os valores de referência. Limitações do uso do balanço nutricional como marcador nutricional. Análise do perfil lipídico. O que a gente tem no perfil lipídico? Então, a gente vai ter colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos. Lembrando que HDL a gente vai ter High Density Lipoproteica, lipoprotein. E o LDL, Low Density Lipoprotein, ou seja, o LDL e o HDL. Só ver aqui, peraí. Opa. Desculpa, gente, tive que atender ali a ligação. Então, o HDL é o High Density Lipoprotein, ou seja, é uma lipoproteína de boa densidade, né? De uma alta densidade, e o LDL é um Low Density Lipoprotein, ou seja, é uma lipoproteína de baixa densidade, que é o que o pessoal chama aí de LDL, é o colesterol ruim. Analisar o perfil lipídico pode dar abertura para o estudo de uma associação à desnutrição. Ao realizar um exame de níveis plasmáticos, é possível ter reflexos de digestão, a absorção da alimentação e de uma possível síntese endógena e até da capacidade de excreção. Um ponto especial se deve aos idosos, visto que o exame vem sendo usado como um método prognóstico, ou seja, reflete uma relação com o aumento da mortalidade e da permanência hospitalar. Os teores de colesterol estão relacionados à desnutrição, mas a redução do colesterol sérico pode se manifestar tardiamente, sendo uma limitação do uso para avaliação nutricional. Aqui nós temos os valores de referência para o colesterol total. Em 2017, a Sociedade Brasileira de Cardiologia mudou os parâmetros, então agora o parâmetro desejável é abaixo de 190. É possível realizar uma avaliação laboratorial dos micronutrientes de um paciente, informando a quantidade e a qualidade de alguns nutrientes e as respectivas funções que podem estar comprometidas por deficiências ou não, ou excesso. Portanto, avaliar as vitaminas e os minerais pode colaborar com um adequado diagnóstico do estado nutricional. Além disso, a prescrição do exame é muito importante para avaliar a correção de algumas patologias que acarretam a deficiência de algum micronutriente em específico ou o excesso de tal. Diversas doenças, como os
as cardiovasculares, o Alzheimer, o Parkinson, a doença intestinal inflamatória, o câncer e até o envelhecimento podem ser iniciadas devido a um elevado estresse oxidativo perante a oxidação de lipídios, ácidos nucleicos ou proteínas pelos radicais livres. Esse estresse pode ser provocado em virtude de um aumento na geração de oxidantes, na redução da proteção por parte dos antioxidantes e por uma falha em recuperar o dano oxidativo. Uma forma de avaliar o nível de estresse oxidativo se dá pela quantificação das concentrações dos compostos antioxidantes nos líquidos corporais. A relação concentração dos seguintes compostos: vitaminas antioxidantes, fitoquímicos dietéticos com propriedade antioxidante, minerais com papéis antioxidantes, compostos de enzimas antioxidantes endógenos, como o superóxido, a dismutase e a glutationa peroxidase. Então, aqui, o equilíbrio do estresse oxidativo, a gente teria que consumir mais alimentos pró-oxidantes e menos alimentos antioxidantes. Marcadores de equilíbrio de estresse oxidativo: lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e carboidratos. Deixa eu ver uma coisinha aqui, rapidinho. Não, gente, eu falei errado isso aqui, né? A gente tem que consumir mais antioxidantes e menos pró-oxidantes, não é isso? Passo para manter equilíbrio entre pró. Claro, a gente tem que consumir mais nutrientes antioxidantes e menos alimentos pró-oxidantes. Não entendi esse desenho. Valores de referência para as vitaminas. Aqui é legal, olha só. Esse PDF do QR Code, ele é um PDF muito interessante. Então, eu deixei aqui no final do nosso PDF, do nosso resumo, tá esse PDF já para a gente analisar quando a gente for estudar, dar uma lida e quando tiver um tempo. É bem interessante mesmo. Utilizar a hemoglobina para definir um quadro de anemia isoladamente pode-se ter uma análise inadequada. Isso porque ela é afetada tardiamente pela doença, e dessa forma não será possível distinguir a deficiência de ferro e de outras anemias. Entretanto, mesmo considerando a baixa sensibilidade, apenas caracterizar como um quadro de anemia os valores de hemoglobina sanguínea menores que o limite normalizado para idade e sexo. Aqui tem intervalo de referência para hemoglobina, de acordo com a idade. Aqui, valor de referência para o ferro sérico. A dosagem de ferro sérico também pode ser utilizada na avaliação de anemia, porém, não pode ser usada como um parâmetro isolado. É possível encontrar níveis baixos de ferro sérico em perda sanguínea, dieta inadequada, doenças inflamatórias crônicas, neoplasia, síndrome nefrática e desnutrição. Agora a gente chega na ferritina. É a principal proteína intracelular e ela armazena o ferro, né? O nível circulante da ferritina tem relação direta com a quantidade de ferro armazenado. A ferritina é diminuída em quadros de anemia ferropriva e pode ser reduzida antes mesmo de um quadro anêmico se instalar. Analisar a ferritina sérica de um paciente pode ser considerado o parâmetro mais sensível para verificar uma possível depleção do ferro. Porém, não é uma proteína específica para diagnosticar um quadro de anemia ferropriva, porque a ferritina pode estar elevada em alguns quadros de doença, causando um certo aumento da síntese hepática. De novo, gente. Os estudiosos afirmam que o índice de massa corpórea, o IMC, e a relação cintura-quadril se mostraram fortes preditores do nível de ferritina sérica. Além disso, a circunferência da cintura-quadril esteve relacionado aos níveis de ferritina sérica em pacientes obesos com síndrome metabólica e em pacientes americanos e chineses, sugerindo uma estreita relação entre a obesidade como síndrome metabólica e a concentração do armazenamento de ferro. Aqui a gente tem, o que seria uma anemia ferropriva? Níveis de hemoglobina são tão baixos que o sangue não é capaz de fornecer oxigênio suficiente para as células. Os sintomas incluem aspecto muito pálido, falta de ar, tontura e fadiga.
função imunológica reduzida e o comprometimento do crescimento e da cognição também podem ser sintomas. Valores de referência da ferritina. A utilização deles durante a prática clínica permite detectar diversas carências e excessos, assim como o risco de doenças, como um risco cardiovascular, controle glicêmico, alteração no balanço proteico e outras situações que você, como nutricionista, poderá intervir durante o seu acompanhamento nutricional. Aqui a gente tem os exercícios. Considerando seus conhecimentos sobre a ferritina e as funções dela, assinale a alternativa correta. A ferritina sintetizada a nível hepático se encontra diminuída em situação de injúria. Em situação de injúria, a gente não é a ferritina, né? Qual que é a situação de injúria? Eu queria mostrar. Eu li, aí ó, é bem aqui. Ó, aqui, ó, é a proteína C reativa, que é em situação de injúria, ela apresenta maiores valores perante a metabólica, né? Opa! Então, a ferritina a nível hepático se encontra diminuindo em situações de injúria. Não tem nada a ver. A ferritina circulante reflete especificamente um quadro anêmico associado ao aumento de síntese hepática. E a letra E lá, ó, a ferritina circulante reflete a reserva de ferro no organismo, não sendo específica para diagnóstico de anemia ferropriva. Então, eu vou deixar aqui, eu quero falar com vocês aqui, ó. Aqui tem mais alguns detalhezinhos. Sequência de ferro, primeiro baixo nível de ferritina, depois a saturação da ferritina na sequência transferina, a hemoglobina é a última a ser utilizada, a ferritina elevada está relacionada a excesso de ferro, inflamação e resistência à insulina. Ferritina baixa, falta de ferro, alto excesso de ferro ou inflamação. Proteína C reativa, se eleva em processos inflamatórios. Tá aqui, esse aqui que é o PDF que eu falei para vocês, então ele vai falar ali, ó, da vitamina A, anemia, né? Na verdade, ele vai falar da vitamina não. É da hipovitaminose A, a deficiência de vitamina A, funções da vitamina A, fontes de vitamina A, enfim. Anemia por deficiência de ferro, distúrbio de deficiência de iodo. É um PDF bem legal para a gente dar uma lida e conhecer um pouco mais dessas vitaminas. Uma coisa de hipovitaminose. Resumindo, por que a vitamina A é importante? Porque ela atua no bom funcionamento do sistema visual e a sua ausência pode levar inicialmente à cegueira noturna, evoluindo até situações mais graves, como a perda de visão. Eu não vou ler tudo para não ficar muito grande, mas, gente, vocês não têm ainda, se vocês não possuem o PDF, deixem aqui nos comentários, vamos dar um jeito de pegar esse PDF. Ele está todo resuminho para a gente dar uma lida e verificar. Quem ainda não deixou o seu gostei, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário. Vai ser muito legal responder e verificar aí se vocês estão gostando da minha atuação. Beijo grande, cheiro!